Bom dia, queridos, tudo bem? Hoje mais uma aula de produção textual, dia 21 de maio. Vamos lá, mandando os exercícios que eu passei para vocês, tudo certinho. Cuidado com a ortografia. Tenho observado em alguns trabalhos que vocês mandam que estão sem preocupação na ortografia. Tudo isso eu estou avaliando, tá? Não começa a frase com letra maiúscula, não tem pontuação, não tem acentuação. Não pode. Vocês têm que escrever de acordo com a norma culta da língua portuguesa. E outra coisa que eu tenho observado no trabalho de vocês. Vocês, por estarem aí no computador ou no celular, vocês estão... Tem gente escrevendo em internetês. Eu estou mandando um recadinho para vocês. Não pode. Nós estamos usando esses dois meios de comunicação, vamos dizer assim, porque agora é o único jeito que a gente tem para trabalhar, mas não podem usar internetês nos trabalhos, tá? Por favor. Resposta completa, sem internetês, de acordo com a norma culta da língua portuguesa sempre, tá bem? Bom, vamos continuar falando sobre as lendas. Nós vimos o que é lenda, né? Lenda é um texto ficcional, fantasia, podemos ter as narrativas fantásticas, a origem, né? Ela foi passada, as lendas são passadas a princípio oralmente, de geração para geração, sempre nos trazem o quê? Uma lição, uma moral, vamos dizer assim, tá? Como a fábula tem moral da história, as lendas também têm algum fundo para nos mostrar alguma coisa. E agora a gente está estudando as lendas africanas, primeiro nós estudamos as africanas, né? Foi até o trabalhinho que eu passei para vocês no plural. A importância da cultura africana na nossa cultura também nós já vimos. A importância no folclore, na língua, no vocabulário, na comida, culinária, nos utensílios, tudo isso os africanos deixaram para a gente. Tá? Agora eu vou corrigir com vocês esse módulo 9, as lendas africanas que eu deixei, tá? Bom, lá no plural teve gente que se enrolou um pouco para responder, mas não tem porquê, é só ler o enunciado da questão direitinho. Então, nós vimos duas lendas aqui, na lenda Tambor, após a leitura de O Tambor e empregando seus conhecimentos sobre a África, o que você pode deduzir sobre as culturas africanas com base nessa lenda? Então, o tambor é um instrumento muito importante lá na África, que foi introduzido na nossa cultura e hoje a gente usa, é muito usado também aqui no Brasil, né? A importância cultural, a sua origem, que expõe a origem do tambor, né? Mostra a base da cultura africana. A história da origem do tambor é uma lenda africana, porém, considerando as noções que você tem sobre a cultura brasileira, porque também é possível relacionar essa lenda a ela? Porque nós temos aqui na música a importância do tambor na música. O samba que faz uso do tambor, dos instrumentos de percussão, não só o tambor, tem o pandeiro, tem o tamborim, tem o atabaque, então tudo isso mostra a influência da cultura africana na nossa vida, tá? Número 3. Vimos anteriormente que a força da natureza é muito respeitada. Como esse aspecto foi explorado aqui na lenda do tambor? Isso é uma questão lá do plural, que muita gente não soube responder direito, não. Então, eles têm aqui um apreço pela natureza e o respeito à sua força, força da natureza, tá? Através da figura da lua, dos macaquinhos de nariz branco, se trata de um astro, a lua, e os animais que juntos dão origem ao tambor aqui na Terra, tá? Depois, na página 106, nós temos a lenda do negrinho pastoreiro. A expressão, número 4, da página 107. A expressão reza a lenda que deve-se tanto às tradições africanas quanto à estrutura do gênero. O que quer dizer isso? Então, mostra o caráter oral dessa história, que é passada de geração para geração, e é uma fonte para a gente conhecer essa tradição africana. Número 5. Que acontecimento da realidade pode ser percebido aqui nessa lenda?
Então nós temos, aí também estava no plural, a escravização, a história dos escravos, a importância da história dos negros no Brasil, a humilhação que eles sofriam, a agressão que sofriam, né? E mais tarde a sua libertação. Então é um período, nessa lenda a gente está vendo que são escravos, apanham, que o negrinho aqui apanhou bastante, depois ele foi liberto, né? A libertação. O que nessa lenda pertence à fantasia popular. Nós temos aqui o negrinho, depois de apanhar bastante, ele ficou intacto, né? Mesmo depois de ser chicoteado. Quem salvou esse negrinho foi Nossa Senhora. Olha, a religiosidade junto com a lenda africana. Considerando o personagem central dessa lenda, seus conhecimentos sobre a relação histórica entre Brasil e o continente africano, por que essa narrativa é representativa de ambas as culturas? Por quê? Bom, a escravidão. Como é que os negros chegaram ao Brasil? Navios negreiros traziam os negros da África para serem escravos aqui, né? Então, é um episódio da história que pertence tanto aos africanos quanto aos brasileiros. Depois que eles foram libertos, a gente teve uma situação de vida separada, negros e brancos, aí há uma questão cultural, racismo, envolve muita coisa. De que forma essa lenda carrega o estímulo, um sentimento de negritude presente na literatura e nas manifestações culturais afrodescendentes. Aqui nós temos um caráter otimista, tá? Porque mostra o quê? O menino é escravo, depois ele ficou solto, foi liberto. E também o caráter de religiosidade, o caráter de otimismo, tudo isso. O que é em comum entre essa lenda e os textos de Castro Alves, né? Que tem um navio negreiro de Castro Alves, que a gente viu na página 103. Castro Alves era um poeta que tratava muito da questão da escravidão. Então, nós vimos aqui, tentando solucionar a questão dos escravos. Ambos mostram um tom sensível e poético à situação dos africanos escravizados e depois a questão abolicionista, que eles foram libertos, tá? Página 108. As opções apresentadas na sequência reúnem possíveis tratamentos dados aos afrodescendentes. O único que não é preconceituoso, porque hoje em dia a gente tem preconceito, continuamos com muito preconceito, né? O único que não é preconceituoso é a letra C. Na número 2, a gente mostra aqui a questão da religiosidade. A gente não aceitar a religião do outro, isso é preconceito também. O objetivo da tirinha é, letra D, promover uma reflexão sobre a naturalização do preconceito com as religiões afrodescendentes da perspectiva de uma suposta religião oficial. Nós não temos uma religião. Aqui no Brasil é uma mistura danada de religiões, né? E há pessoas que criticam a macumba, como está aqui, ó, chuta que é macumba. Isso aí é um crime, porque a gente tem que respeitar a religião de qualquer, né? Respeitar o credo, respeitar a cor, respeitar a etnia, tudo isso. E na página 109 nós temos, na questão 3, tem aqui a menina pretinha, que é a letra da canção, da MC Sofia. Número 3, o rap em questão defende o empoderamento negro e mostra uma mudança do comportamento. Porque, na letra D, a autora mostra que não se deixa bater pelos padrões estéticos da sociedade e representa a voz de toda a comunidade afrodescendente. E a última questão, qual a única afirmação que não podemos fazer sobre a canção, diante da referência às bonecas, é a letra B. Crianças bonecas devem brincar com a Barbie, crianças negras devem brincar com a Maquena africana. Tá? Então, esse foi o módulo 9 da apostila. Agora nós estamos no módulo 10, lendas indígenas. As lendas indígenas, assim como as lendas africanas, né, elas nos transmitem uma lição.
Características gerais das lendas indígenas. Texto ficcional, fantasia. Origem, tradição oral indígena também. Traduz a cultura de um povo, os valores, os costumes, as crenças. Explicações aparentemente ilógicas de fenômenos naturais. E temas mais comuns, mistérios sobrenaturais, surgimento de elementos ligados à fauna, à flora, por exemplo, diamante, as flores, né? A Vitória Régia, as estrelas, tudo isso a partir dessa lenda indígena. Herança cultural, personagens do folclore, alimentos, a mandioca, o guaraná, a tapioca, a pamonha, objetos, a rede, a canoa, os cestos, os costumes, tomar banho diariamente, porque o europeu não tomava banho diariamente, como não toma hoje, tá? Mas os índios têm o hábito de tomar banho nos rios diariamente. Dormir em rede. Na arte, pintura, perfuração corporal, bota uma porção de brinco na orelha, bota piercing aqui, bota piercing. Isso tudo vem do índio, tá? A dança, a ornamentação, a cerâmica, as penas, a tecelagem, a moda. E na língua, o vocabulário. Nós temos a língua tupi-guarani, nós temos várias etnias indígenas e dali nós absorvemos o vocabulário de muitas delas. Por exemplo, Paranaguá, Maceió, Jacarepaguá, Iara, Cauê, Jussara, Abacaxi, Gambá, entre outras palavras. Então o índio nos deixou uma herança cultural muito grande, assim como os africanos, tá? Então nós temos aqui algumas lendas. Olha essa charge aqui na página 111, é ótima. Mulas estamos sem gás para o balão. E o quê? Usou a mula sem cabeça, que faz parte do folclore, do nosso folclore, Saci Pererê, a mula sem cabeça, para que o balão subisse, tá? Temos aqui algumas lendas. A lenda das lágrimas de Potira, ela chorava a morte de seu esposo Itajibá. E o que aconteceu? Ela chorava à beira do rio. O que aconteceu? As lágrimas de Potira viraram os diamantes. Por isso os diamantes são encontrados nos rios, tá? As lendas sempre têm um fundo de verdade aí que hoje acontece, né? Essas lendas todas enriqueceram muito o nosso folclore. Então temos aqui várias lendas, o Boitatá, o Boto, a Iara, a Anhangá. E eles viviam nas florestas, né? Os índios, né? Basicamente da agricultura, da caça e da pesca. Tudo que eles acumulavam era dividido na tribo. Então nós temos também, hoje em dia, isso aqui é muito importante, havia 5 milhões de indígenas nas terras brasileiras. Hoje estima-se que eles acham que só tem 600 mil. Mesmo assim, aqui na apostila está falando, em 1967 foi criada a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, para proteger os índios, mas nem assim conseguiram, né? Hoje em dia estão acabando com a floresta amazônica, com a tribo dos índios para fazer pastagens, para criar gados, tá? Várias influências, olha lá, os cestos, as tatuagens, os tecidos geométricos, tudo isso. Aí vem a situação problema, o curupira, e uma das formas que hoje se mostra bastante o folclore indígena no Festival de Parintins, na Amazônia, no Amazonas, que aí são só dois, é como se fosse o carnaval da gente aqui, mas lá são só dois blocos, tá? Boi garantido e o boi caprichoso, os dois, e todos os componentes vestidos de índio. Temos aqui os exercícios que vocês farão para a próxima aula, no módulo 10. E eu também vou passar um exercício avaliativo de produção textual. Vai estar lá no plural, tá? Então, nós vamos ter esses exercícios da apostila sobre a lenda indígena, o exercício que eu vou passar, que valerá ponto, e acho que só isso. Eu vou falar um pouquinho sobre o módulo 11. No módulo 11 nós temos o texto normativo. O que é uma norma? São as leis.
Então, são as leis que foram criadas. Aqui nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, a UECA, que nós chamamos. Tá? Alguns direitos das crianças que não eram preservados, ou melhor, às vezes não são preservados ainda. Então, eu queria depois que vocês lessem esse módulo, tá? Módulo 11, para a gente mais tarde falar um pouquinho, porque aqui na apostila eles mandam fazer um debate em sala de aula, e nós não temos essa proposta, tá? Nós não podemos fazer isso. Então, eu queria que vocês lessem, na próxima aula eu vou conversar com vocês sobre isso, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje de produção textual. Não deixem de fazer os deveres que eu estou passando. Vocês já viram, receberam um aviso da Kelly, e nós agora estamos lançando atividades para vocês fazerem. Eu estou marcando a presença de quem está participando das aulas, quem está fazendo tudo que eu estou pedindo, tudo isso contado, tá? Para esse bimestre e também será para o próximo, tá bom, queridos? Fiquem com Deus aí, obrigado, bom dia, beijo, tchau.